Você já percebeu que ao expressar uma ideia real, um silêncio tenso e desconfortável se instala no ambiente? Está pronto para encarar o que esse desconforto realmente significa? Nicolau Maquiavel, há mais de 500 anos, já dizia: a sociedade não teme o poder bruto, ela teme o poder mental. Essa frase ecoa em um problema humano profundo: o medo da verdade, da inteligência alheia, da hipocrisia que permeia nossas interações. Esse desconforto, essa repulsa à lucidez não é uma fraqueza, é um sinal, um chamado da realidade para que você, pensador, não se cale. Isto não é um discurso motivacional clichê. É um convite para você habitar as profundezas de sua própria mente, mesmo que isso signifique confrontar o abismo. O paradoxo é cruel. Quanto mais você enxerga, mais invisível você se torna para a maioria. A verdade não é fácil, mas é a única que liberta. E a chave para essa liberdade reside em um ato de rebeldia: a coragem de pensar. O poder transformador que você carrega é a sua mente. Mas você está disposto a pagar o preço da clareza? Imagine a cena: um jantar, risos forçados, piadas repetidas, opiniões superficiais. Então você fala, uma ideia que corta o ar como uma lâmina. E o silêncio. Não o silêncio de contemplação, mas o tenso, o desconfortável. Por quê? Você presenciou o medo antigo da sociedade. O medo da inteligência. Não é algo novo. Não é da internet. É ancestral. Maquiavel notou esse padrão há séculos. Quanto mais alguém pensa por si, mais incômodo se torna. O pensador quebra o jogo da conveniência. Ele não encena o teatro social. Ele mostra a verdade. E ninguém gosta. O problema não é que o inteligente seja arrogante. É que ele vê o que os outros ignoram. Ele aponta o mal disfarçado. Revela o que deveria ficar escondido. Na visão maquiavélica, isso é uma ameaça maior que qualquer exército. Uma ideia pode corroer um império por dentro. A sociedade teme o pensador como teme o traidor. Alguém que pode mudar tudo com uma palavra. O silêncio que se instala após uma verdade incômoda não é só desconforto. É autodefesa coletiva. É o corpo social se protegendo da infecção da lucidez. A sociedade não teme quem é apenas mais inteligente. O que assusta é o reflexo que a inteligência impõe. O problema não é a ideia em si, mas o espelho que ela coloca diante de todos. E esse espelho, meu amigo, mostra o que ninguém quer encarar: hipocrisia, medo, auto-engano. É por isso que o pensador se torna um exilado dentro da própria civilização. Ninguém quer ser desmascarado. Ninguém quer suas mentiras confortáveis desmontadas. Maquiavel sabia. O ser humano escolhe o que é útil, não o que é verdadeiro. Prefere ficções reconfortantes a realidades inconvenientes. A inteligência real, a que desmascara, não serve ao conforto, serve à verdade. E isso fere. A maioria vive num teatro, representando papéis, fingindo que é a realidade. Os inteligentes enxergam os bastidores, veem as cordas. O roteiro escrito em nome da conveniência. Quando tentam alertar, são chamados de problemáticos, negativos, arrogantes. Os homens, em geral, julgam mais com os olhos do que com a razão, dizia Maquiavel. Todos podem ver, mas poucos compreendem. A inteligência é uma ameaça porque exige profundidade. Ela desnuda, arranca a fantasia. Ninguém perdoa quem tira sua ilusão preferida. O pensador é excluído, não por ser cruel, mas por ser lúcido demais. Não é odiado porque fala demais, mas porque diz o que ninguém quer ouvir. Maquiavel via nisso uma regra do jogo. Quem pensa corre o risco de ser silenciado, não por estar errado, mas por estar certo demais. Pense num filme, todos emocionados, encantados com o final perfeito. Mas você não relaxa, percebe os furos, a artificialidade. A dúvida surge, aponta ou finge que não viu. Essa é a rotina silenciosa de quem pensa demais. Não é chatice, é a incapacidade de desligar a própria percepção. Notam contradições. Sentem a distância entre discurso e prática. Maquiavel diria: o pensador sofre não porque escolhe enxergar, mas porque não consegue desver. A consciência é uma lâmina afiada. Ela corta tudo, inclusive a paz de espírito. Quanto mais consciente, mais distante do mundo ao redor. Parece estranho falar outra língua, não por querer, mas por ver um cenário que os outros ignoram. Maquiavel não chamava isso de arrogância, mas de consequência inevitável da lucidez. É como estar sóbrio em uma festa de bêbados. Nada faz sentido. A solidão do pensador não é escolha, é realidade.
Resultado de viver em um mundo que rejeita a profundidade. Quanto mais consciente, mais deslocado. Quanto mais verdade carrega, menos espaço encontra. Quem pensa demais assusta porque obriga os outros a questionar suas próprias verdades. E isso é insuportável. O pensador vira ameaça. Se ele estiver certo, o que isso diz sobre a vida que levamos? Cúmplices ou vítimas de uma farsa? É mais fácil taxá-lo de pessimista, cínico, amargo. Maquiavel sabia. Quem controla a narrativa controla o poder. Por isso, ideias perigosas são silenciadas. Elas mudam a história e quem somos dentro dela. A sociedade funciona como um grande acordo silencioso, um pacto invisível. Fingimos que certas coisas fazem sentido. Um papel vale dinheiro. Traços no mapa são fronteiras. Regras sociais são verdades absolutas. Mas tudo desmorona quando alguém pergunta: mas por quê? Maquiavel entendia que todo poder é sustentado por convenções, não por verdades eternas. Quando alguém questiona esses acordos, recusa o script. Ameaça não só a estrutura, mas o ego coletivo. O pensador não precisa gritar. Basta questionar em voz baixa, com lógica, com serenidade. Isso estremece impérios construídos sobre areia movediça. Ele não destrói com bombas. Ele desmancha certezas. Por que passamos 40 anos em empregos que odiamos para comprar coisas que não precisamos, tentando impressionar pessoas que nem gostamos? Maquiavel perguntaria. E a sala ficaria em silêncio. Todos sabem que algo está errado. Mas é mais fácil zombar da pergunta do que encarar a resposta. Se o pensador está certo, muitos de nós estamos vivendo errado. É doloroso demais para aceitar. A rejeição ao pensamento independente não é por valorizar a ordem. É porque a ordem é sustentada por ilusões. E os pensadores iluminam essas ilusões. Não com arrogância, mas com a curiosidade feroz de quem quer entender o mundo de verdade. Maquiavel diria: essa é a figura mais perigosa para o sistema. O homem que pensa com liberdade não pode ser manipulado. Por isso incomoda. Não se contenta com explicações rasas. Mostra que talvez repetimos um roteiro herdado, sem questionar o enredo. Maquiavel via nisso uma virtude. A dúvida sincera é a arma mais poderosa contra a mediocridade institucionalizada. Maquiavel percebeu algo assustador na psique humana. Pessoas reagem à inteligência como a uma ameaça física. Uma ideia que abala as certezas aciona um instinto primitivo: lutar ou fugir. Uma simples pergunta pode causar isso. Desafiar crenças mexe com a base da existência de alguém: identidade, valores, hábitos. O pensador é visto como inimigo, não por ser cruel, mas por cutucar a ferida que ninguém queria tocar. Maquiavel era claro. Desafiar crenças é mais perigoso que desafiar reis. Um rei cai com uma espada. Uma crença só morre quando quem acredita renasce. E a maioria não quer renascer. Quer o conforto das certezas, mesmo falsas. A inteligência real é implacável porque chama a responsabilidade. Dói quando alguém desafia o que você acredita. A primeira reação é se defender. Chamar de arrogante, chato, negativo. É mais fácil taxar o mensageiro do que encarar a mensagem. Maquiavel sabia. A verdade não é rejeitada por ser mentira. É rejeitada porque dói demais ser verdadeira. Por isso, tantos pensadores se sentem exaustos, solitários, evitados. As pessoas preferem evitá-los a lidar com suas ideias. A sociedade rotula. Ele se acha. Ela é intensa. Eles viajam demais. Isso não são críticas. São escudos emocionais. Muros contra o desconforto. Maquiavel alertava: quem vê mais carrega mais. Inclusive o peso de ser mal compreendido. O poder age com estratégia. E quando a inteligência ameaça o status quo, a sociedade inventa narrativas para desacreditar o mensageiro. Ele se acha superior. Ela é amarga. Eles só complicam. Essas frases nascem do medo. Medo de encarar a verdade. Se aceitarmos, somos obrigados a mudar. E mudança é desconfortável. Maquiavel dizia: é mais seguro ser temido do que amado, se não se pode ser os dois. O pensador é temido, não por intenções, mas por clareza. Como não podem destruí-lo pela lógica, tentam pelo julgamento. O que a sociedade teme não é o arrogante, é o lúcido. O arrogante você ignora. O lúcido você precisa calar. O mais cruel é que o isolamento imposto ao pensador se torna uma profecia autorrealizável. Ele se afasta para se proteger. Silencia. E os outros dizem: tá vendo? Ele é estranho.
frio, solitário. Não foi escolha, foi reação. Maquiavel chamaria de estratégia de contenção social. Isolar o que ameaça para preservar o coletivo, mesmo que afundado em ilusão. Essa armadilha é antiga. Maquiavel viu homens serem banidos, perseguidos, calados. Não por espalharem o mal, mas por revelarem verdades que machucavam o orgulho. A inteligência incomoda pela profundidade. Quanto mais verdadeira, mais perigosa. Maquiavel nos ensinou que quem desafia a ordem estabelecida não será herói, será ameaça. E a forma mais eficaz de neutralizar uma ameaça é inverter os papéis, fazer o lúcido parecer louco, o íntegro arrogante, o questionador destrutivo. A sociedade não lida com pensadores expondo contradições. Ela os transforma nos culpados. Quando alguém se afasta por não se sentir compreendido, dizem que é antissocial. Quando recusa aplaudir ideias rasas, dizem que é pedante. Quando busca a verdade, dizem que perdeu a leveza da vida. Mas e se a leveza só existir porque a maioria se recusa a ver o peso da própria inconsciência? Maquiavel diria que essa é a arte da manipulação sutil. É um ciclo triste. O pensador se afasta para não ferir, e o afastamento é interpretado como desprezo. O silêncio do lúcido vira arrogância. A introspecção do consciente vira esnobismo. E a sociedade usa essa narrativa para justificar o próprio desconforto. Não precisa mudar. Basta rotular o outro como problema. Simples, eficaz, covarde. É um jogo de espelhos. O pensador mostra o que ninguém quer ver, vira o vilão. O conformista que repete discursos prontos é celebrado como boa pessoa, ajustado. Maquiavel sabia que a mediocridade é um passaporte para a aceitação. E a inteligência, quando honesta, é punida com isolamento. Não se engane. Em um mundo que teme pensar, ser lúcido é um ato de rebeldia. Maquiavel nunca disse que a verdade libertaria. Ele disse que ela incomoda, machuca, desestabiliza. E por isso, é o instrumento mais poderoso. Mesmo que custe a aceitação, o conforto, a companhia. Quem pensa demais acaba só. Não por querer, mas por ousar ir onde os outros têm medo de olhar. Mesmo com toda a rejeição, toda a tentativa de afastar, Maquiavel sabia algo que poucos admitem. Esses pensadores incômodos mantêm viva a possibilidade de evolução. São a consciência da sociedade, a voz que sussurra quando todos gritam, o espelho que se recusa a mentir. São aqueles que dizem que o rei está nu, enquanto o povo finge ver um manto. Perguntam por quê, quando todos querem saber como. Não se conformam com explicações fáceis para perguntas difíceis. Isso, mesmo que doa, é uma bênção disfarçada. A sociedade precisa de quem a incomode. A force a sair da anestesia. A recuse viver no automático. Por isso, mesmo quando a sociedade tapa os ouvidos, o pensador precisa continuar. Em algum momento alguém vai ouvir, vai despertar. E essa pessoa vai mudar tudo. Maquiavel não acreditava em revoluções pela emoção. Acreditava em transformações pela lucidez. Apesar de rejeitado, o pensador nunca é em vão. Ele é semente. Rachadura na estrutura. Início da verdade que está por vir. Se você chegou até aqui, provavelmente já se sentiu assim, fora do lugar. Como se falasse um idioma que ninguém entende, carregando perguntas demais num mundo viciado em respostas prontas. E talvez pensou, será que o problema sou eu? A resposta, segundo Maquiavel, é clara. Não. O problema não é somente a fiada. O problema é um mundo que se sente ameaçado quando alguém enxerga com profundidade. O que você carrega não é um defeito, é uma responsabilidade. Pensar com intensidade, sentir com lucidez, perceber o que os outros ignoram, isso não é maldição, é um dom. Um dom que vem com o peso da solidão, sim, mas também com a beleza de ver o mundo como poucos conseguem. Maquiavel não via nisso algo para esconder, via uma força bruta, uma ferramenta de transformação. Por isso, siga. Desagrade se for preciso, mas não traia a sua lucidez, porque a sua visão, sua sensibilidade, sua coragem de dizer o que ninguém quer ouvir é exatamente o que o mundo mais precisa, mesmo que ainda não tenha coragem de admitir. Se você sentiu que essas palavras tocaram uma parte sua que vive calada, saiba, você não está sozinho. É parte de uma minoria silenciosa que carrega um fardo precioso, o fardo de pensar com profundidade num mundo que vive na superfície. E isso não é motivo de vergonha. É motivo de honra.
Maquiavel não escreveu para agradar os fracos. Ele escreveu para fortalecer os que carregam a lucidez como espada e escudo. Ele sabia que a verdade tem um preço, mas que o silêncio tem um custo ainda maior. Então, se essa mensagem te tocou, não guarde só para você. Compartilhe com quem precisa ouvir. Com aquele amigo que sempre parece deslocado. Com aquela pessoa que pensa demais e sente demais. Porque cada mente desperta que encontra outra é uma resistência a mais contra o adormecimento coletivo. Curta este vídeo se você já foi chamado de complicado por pensar com profundidade. Deixe nos comentários. Em que momento da sua vida você sentiu que ser inteligente foi mais punição do que bênção? E escreva a frase: minha inteligência incomoda. Acima de tudo, inscreva-se no canal, porque aqui você não vai precisar fingir que é menos do que realmente é. A inteligência não é o problema. O medo da inteligência é. E chegou a hora de pararmos de ter medo de pensar com clareza sobre o que realmente importa. Maquiavel já sabia. O pensador solitário de hoje é o guia da consciência coletiva de amanhã.